Em um vídeo anterior aqui no canal, falamos sobre a divisão da história, e ao mencionarmos a Idade Média, um dos pontos citados foi o feudalismo. E hoje, vamos falar mais sobre o feudalismo. Mas antes, se ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. O feudalismo foi um conjunto de práticas que envolviam questões econômicas, sociais e políticas que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média e era baseada na posse da terra, ou seja, o feudo. O feudo era uma grande propriedade rural que possuía um castelo fortificado, aldeias, terras cultiváveis, pastos e bosques, sendo que essas terras eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado em batalhas. A eles também eram concedidos títulos de nobreza. Como era a organização social no feudalismo? A sociedade era composta por camadas sociais que eram diferenciadas pelos privilégios que as pessoas possuíam. Praticamente não existia evolução social. Eram três as camadas sociais existentes. Primeiro, a nobreza. Faziam parte da nobreza os proprietários de terras, os chamados senhores feudais. Eles administravam a justiça, controlavam o comércio, concediam privilégios, além de ter o poder de declarar guerra ou paz. Depois da nobreza vinha o clero. A igreja era uma grande proprietária de terras naquela época, influenciando muito as relações sociais. A igreja pregava que cada um dos membros da sociedade tinha uma função aqui na terra. A nobreza de proteger a sociedade, o clero de rezar e o servo de trabalhar. E quem não cumprisse suas funções tinha um destino certo, o inferno. Vale destacar que os membros do clero também podiam ser senhores feudais. A camada social menos ou nada privilegiada era composta pelos servos. O servo era aquele que trabalhava a terra. Esses camponeses eram submetidos a uma série de obrigações que envolviam serviços e pagar impostos. Mas além dos servos, haviam outros três tipos de trabalhadores. Os vilões, que eram homens livres que moravam na vila, mas podiam prestar serviços ao senhor feudal e tinham a autorização para trocar de propriedade. Outro tipo eram os ministeriais, que ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ter ascensão social, podendo chegar a ser membro da pequena nobreza. Por fim, haviam os escravos, que geralmente desempenhavam serviços domésticos. Naquela época, era normal os cristãos fazerem os muçulmanos de escravos e vice-versa. Vale destacar que, tanto os nobres como os servos, no geral não sabiam nem ler nem escrever. Apenas o clero tinha acesso aos estudos. A vida naqueles dias não era muito boa. Os servos eram miseráveis e até mesmo os nobres não viviam luxuosamente. E como era a economia feudal? A economia no feudo era caracterizada pela produção autossuficiente. O objetivo não era um comércio em larga escala, mas sim, essencialmente, o consumo local. Quando havia superabundância de produção, por exemplo, os excessos eram trocados entre os feudos vizinhos ou nas feiras que aconteciam nas cidades. Embora existissem as moedas, a economia era baseada principalmente no sistema de trocas de gêneros. Na política, o senhor feudal exercia o poder político, possuindo o exército. Eles eram responsáveis por proteger os servos. Quando era preciso entrar em guerra, o senhor feudal criava alianças com os nobres menos poderosos, por meio de um juramento, onde o senhor feudal se tornava o suzerano e o outro lado o vassalo. Como retribuição, os vassalos recebiam terras ou outros recursos financeiros, mas eles precisavam se comprometer a defender o suzerano e ficar junto com ele em caso de conflito. E até quando durou o feudalismo? Os impactos no sistema feudal começaram no século XIII. O comércio estava se desenvolvendo e as cidades ampliando suas fontes de renda e conquistando cada vez mais autonomia, fazendo com que os senhores feudais concedessem isenções fiscais e jurídicas, diminuindo assim a importância do feudo. Com essas mudanças, o dinheiro passou a ter mais valor do que a terra, gerando novas relações de trabalho, onde o trabalho passou a se basear na liberdade e no recebimento de salário. E é aí que surge uma nova classe social, a chamada burguesia. Quer saber mais sobre a burguesia? Então escreva aqui nos comentários burguesia. Outro ponto que colaborou com a queda do feudalismo foi o aumento da população.
Quanto mais gente, maior era a necessidade de plantio e novas técnicas agrícolas. E muitos ficaram interessados em viver nas cidades, que estavam a cada dia se desenvolvendo mais. Algo que colaborou com isso foram os conflitos entre os senhores feudais e os servos. A queda do feudalismo aconteceu de forma gradual, até chegarmos ao sistema capitalista, que envolveu nesse processo o renascimento comercial, a centralização da monarquia e o aparecimento da burguesia. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre o feudalismo. Se você não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Assim você vai ter acesso a todo o conteúdo que temos aqui na Tubepédia. Clique aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. No Instagram, @canal Tubepédia, você também fica por dentro das novidades. Muito obrigado por sua atenção. Até mais.